De manhã? Por favor, parem agora mesmo. Esse hábito simples pode estar destruindo seus rins e fazendo vocês dependerem de hemodiálise pelo resto da vida. Sabiam disso? A equipe de nefrologia do Hospital das Clínicas de São Paulo acompanhou pacientes durante 10 anos e o resultado assustou todo mundo. 7 em cada 10 pessoas acima de 60 anos estão matando os rins todos os dias, sem perceber. E tem algo ainda mais assustador. Os rins são órgãos silenciosos. Eles não gritam de dor. Só quando 70% já está destruído é que aparecem os sintomas. Meu nome é doutora Beatriz Tavares. Tenho 35 anos. Trabalho todos os dias atendendo pacientes que sofrem com problemas renais. Vejo pessoas na sala de hemodiálise chorando e dizendo: se eu soubesse antes, isso parte meu coração. Por isso, vim aqui hoje. Vim revelar um segredo de cura natural que os hospitais não contam porque não dá lucro. Não é remédio caro, não é cirurgia perigosa, é apenas uma colher de mel que está no armário da sua cozinha. Não riam achando que é só mel. Essa coisa simples surpreendeu o mundo médico inteiro. Vocês andam com espuma na urina, parecendo sabão. Acordam com os olhos e tornozelos inchados, levantam toda a noite para ir ao banheiro e não conseguem dormir direito. Sentem dor nas costas como se fossem quebrar. Estão cansados de tudo. Isso não é só velhice, é um sinal de emergência. Os filtros dos seus rins estão rasgados. As proteínas que deveriam ficar no corpo estão vazando todas pela urina. Hoje vou ensinar 5 coisas importantes. Primeiro, como o mel conserta os filtros dos rins que estão quebrados. Segundo, os 3 erros mais graves ao tomar mel que destroem os rins. Terceiro, os 3 horários de ouro para tomar mel. Quarto, os erros que vocês devem evitar completamente. Quinto, quem nunca deve tomar mel. Se assistirem até o final, vocês não vão mais acordar de noite para ir ao banheiro. Vão acordar sem inchaço com corpo leve. Vamos começar agora mesmo. Agora vou explicar como o mel recupera os filtros dos rins que estão destruídos. Mas antes disso, sei que vocês querem me perguntar uma coisa. Doutora, mel não é só açúcar. Nós idosos não devemos evitar doces para não prejudicar os rins. A senhora está bem da cabeça? Entendo perfeitamente a preocupação de vocês. Há 30 anos atrás, eu também gritava com meus pacientes para não comerem nada doce. Mas esse é o grande erro da medicina moderna. Nos livros de medicina, açúcar e mel são classificados como a mesma coisa, açúcar simples. Mas a verdade que vi com meus próprios olhos na clínica é totalmente diferente. O açúcar branco refinado que vocês comem arranha os vasos sanguíneos por dentro, causa inflamação nos glomérulos dos rins. É um veneno perigoso, é como fogo de artifício, queima rápido e acaba. É energia falsa, mas o mel puro é diferente. Mel não é água com açúcar. As abelhas visitam milhares de flores para coletar esse líquido dourado. Dentro dele, existem mais de 180 tipos de enzimas vivas, vitaminas e minerais concentrados. É como lenha que queima devagar e com calor constante dá força verdadeira para cada célula dos rins. Na verdade, os antioxidantes do melão, a ferrugem que fica grudada nos vasos pequenos dos rins, fazem o papel de faxineiros. Quando ficamos velhos e sem energia, quando o jato de urina fica fraco, é porque os rins não têm força para trabalhar. Se comer açúcar nessa hora, os rins ficam loucos, mas se tomar mel, os rins ganham força em silêncio. Isso não é só remédio caseiro. Muitas revistas científicas internacionais já provaram o poder anti-inflamatório do mel e sua capacidade de regenerar os tecidos. Então, que ingredientes do mel salvam os rins que estão morrendo? Vou explicar agora, um por um, esse mecanismo milagroso. Depois de ouvir isso, vocês vão olhar para o pote de mel com outros olhos. Vou explicar de forma clara e médica como o mel realmente conserta nossos rins, que são a estação de tratamento do corpo. Vocês precisam entender esse princípio para acreditar e praticar todo dia. O milagre do mel, que salva os rins, tem 3 pontos principais. O primeiro efeito é a poderosa ação antioxidante que limpa a inflamação dos glomérulos.
Nossos rins têm 1 milhão de filtros minúsculos, chamados néfrons. Esses filtros são como peneiras muito finas. Eles filtram as sujeiras do sangue e devolvem os nutrientes bons para o corpo. Mas quando ficamos velhos e com pressão alta, substâncias tóxicas chamadas radicais livres grudam nesses filtros e começam a enferrujar. Quando o filtro enferruja, os buracos entopem ou rasgam. Aí a proteína vaza toda pela urina. Isso causa proteinúria. Nessa hora entram os flavonoides e polifenóis que estão dentro do mel. Esses componentes viajam pelo sangue, entram nos rins e emovem a ferrugem mudada nos filtros. Acalmam a informação, fazem o papel de bombeiros. Em experimentos com animais, o grupo que tomou mel todos os dias teve muito menos danos nas células renais e a taxa de filtração dos glomérulos melhorou bastante. O segundo efeito é fornecer energia limpa que alivia o trabalho dos rins. OSS são o segundo órgão que mais trabalha no corpo, depois do coração. Precisam de muita energia, mas os carboidratos que comemos como arroz e pão deixam muito lixo durante a digestão. Isso cansa ainda mais os rins. Já o mel é um açúcar simples que já foi quebrado pelas abelhas, não precisa de digestão, é absorvido direto pelos vasos sanguíneos. As células dos rins podem usar na hora como combustível de primeira qualidade. É como a diferença entre combustível diesel sujo que solta fumaça e energia limpa de carro elétrico. Quando os rins recebem energia limpa, a força para filtrar o lixo melhora de novo, o inchaço do corpo diminui e o cansaço vai embora. O terceiro efeito é ser um antibiótico natural. Um dos vilões escondidos que destroem os rins na velhice é a infecção urinária. Bactérias sobem pela uretra e criam pós nos rins. O mel tem um componente especial chamado enzima glicose oxidase. Ela produz uma pequena quantidade de peróxido de hidrogênio dentro do corpo. Isso mata as bactérias ruins nos rins e na bexiga. Cria um ambiente onde as bactérias não conseguem viver. Fortalece a barreira de defesa do nosso corpo sem o perigo de criar resistência aos antibióticos. Assim, o mel não é só um alimento simples, é um suplemento completo e um remédio para os rins, mas até o melhor remédio tem hora certa de tomar. Agora vou revelar os 3 horários de ouro para tomar mel, que vão deixar seus rins 10 anos mais jovens. Agora vocês já sabem que mel faz bem para os rins, mas devem estar perguntando quando e como tomar. Até o melhor ginem vira veneno se tomar na hora errada, e até água comum vira remédio se tomar na hora certa. Vou contar agora os 3 horários de ouro para tomar mel que descobri observando meus pacientes durante 30 anos. Se aproveitarem bem esses 3 momentos, seus rins vão renascer todo dia. O primeiro horário de ouro é lobo ao acordar de manhã com o estômago vazio. Nosso corpo fica desidratado enquanto dormimos porque não bebemos água. Os rins ficam cansados de filtrar o sangue a noite toda e o sangue fica grosso e grudento porque perdeu água. Nessa hora, beber água gelada de uma vez é como jogar água fria numa frigideira quente, dá um choque. Os rins se encolhem de susto. O melhor jeito é tomar água morna, mais ou menos 40 com uma colher de mel. Dissolver bem e beber devagar. Isso não é só água com mel, é um líquido de limpeza que lava suavemente toda a sujeira que ficou acumulada nos rins e na bexiga durante a noite. É o botão de lida que acorda o estômago que estava parado. A água com mel em jejum é absorvida rápido, dá energia imediata para o cérebro e para os rins. Na verdade, quando receito esse hábito para meus pacientes, em uma semana, a cor da urina da manhã fica mais clara, e eles dizem que o corpo ficou mais leve. É como desentupir um cano entupido. Vão sentir um alívio gostoso. O segundo horário de ouro é à tarde, depois do almoço, quando bate aquele sono. Muitos de vocês que estão assistindo devem tomar um café com açúcar depois de comer por costume. Mas desculpem dizer, esse hábito está matando seus rins aos poucos. A cafeína do café faz desforça a saída de água do corpo. Os rins precisam de água para trabalhar, mas o café rouba essa água. Então, os rins ficam sobrecarregados. Além disso, o creme e o açúcar do café deixam o sangue grosso e pegajoso. A partir de agora, em vez de café à tarde, tomem uma xícara de chá quente com mel.
O açúcar natural do mel alivia o cansaço da tarde, sem dar choque de glicose no sangue. E o mais importante, fornece água para os rins. Se colocarem uma rodela de limão na água com mel, fica ainda melhor. O ácido cítrico do limão previne pedras no suense e quebra as substâncias do cansaço. Muitas pessoas que pararam com o café e trocaram por chá de mel me contaram que em um mês o cansaço crônico sumiu e o inchaço diminuiu. O terceiro horário de ouro é 1 hora antes de dormir. Sei que alguns de vocês estão balançando a cabeça agora. Doutora, se tomar água antes de dormir, vou ficar levantando a noite toda para ir ao banheiro. Não vou conseguir dormir. Sim, é verdade. Esse é o maior problema dos idosos, a noctúria. Mas me escutem até o final. Não estou dizendo para beberem um copo cheio de água. Estou dizendo para tomarem só uma colherzinha de mel misturada com pouca água ou até só mel puro, deixando derreter na boca. Por que isso é importante? Nós não acordamos à noite só porque a bexiga está cheia. Na maioria das vezes é porque o cérebro sente falta de energia e acorda vocês. Nosso cérebro gasta muita energia mesmo dormindo. Quando a energia armazenada no fígado acaba, ele declara estado de emergência, libera hormônios de estresse e acorda vocês. Aí, o corpo fica tenso e vocês sentem vontade de fazer xixi. Vão ao banheiro, mas se tomarem uma colherzinha de mel antes de dormir, armazenam energia suficiente. Na verdade, muitos pacientes que acordavam 4 ou 5 vezes toda a noite depois que começaram a tomar uma colher de mel antes de dormir, reduziram para 1 vez, ou até dormem a noite toda sem acordar. Os precisam descansar à noite para ter força de filtrar o sangue de dia. Gravem bem esses 3 horários: de manhã para lavar, à tarde para encher, à noite para descansar. Tomem mel nesses horários. Não custa dinheiro, não é difícil, só precisam mudar um pouco os hábitos. Mas mesmo o mel mais puro pode virar veneno se tomarem do jeito errado. O que vou falar agora é muito importante. Vou apontar os 3 erros fatais ao tomar mel que muitas pessoas cometem. Se não prestarem atenção nessa parte, todo o esforço vai por água abaixo. Por favor, prestem bastante atenção, mesmo que sigam direitinho os 3 horários de ouro que expliquei. Se cometerem esses 3 erros que vou falar agora, todo o esforço vira nada. Pode até ser um atalho para destruir os rins. Meu coração dói quando vejo pessoas chegando na emergência porque tomaram mel sem saber, acreditando só que faz bem. Por favor, não cometam esses erros. Vou falar com o coração apertado sobre os 3 piores erros ao tomar mel que destroem os rins. O primeiro erro é dissolver mel em água fervendo. Nós brasileiros temos o costume de achar que só bebida quente ou sopa quente fazem bem para o estômago. Por isso, muita gente pega a água mais quente do filtro ou ferve água no fogão e dissolve mel. Mas isso não é tomar mel, é tomar água com açúcar. Os ingredientes principais do mel, que salvam os rins, as enzimas e vitaminas, são muito sensíveis ao calor. Segundo pesquisas, quando o mel é exposto a temperaturas acima de 60, todos os bons componentes são destruídos e deformados. Nutricionalmente, fica igual a açúcar. O mel morto não cura inflamação nos rins, só deixa toxinas de açúcar que deixam os filtros renais mais grudentos. Então, por favor, gravem. Água com mel nunca deve ser quente. Se ferveram água, esperem esfriar um pouco. Coloquem o dedo e sintam. Quando estiver morna, cerca de 40, aí dissolvam o mel. Só assim as enzimas do mel ficam vivas e limpam seus rins. O segundo erro é tomar demais por ganância até o melhor remédio vira veneno se exagerar. Algumas pessoas achando que mel faz bem, pegam uma colher grande cheia e tomam várias vezes por dia ou dissolvem muito mel, deixando bem doce. Isso faz a glicose disparar. Quando a glicose sobe, os rins têm que trabalhar muito mais que o normal para filtrar esse açúcar. Isso se chama hiperfiltração. É como se o motor dos rins superaquecesse. Os rins ficam girando sem parar e acabam cansando. A função cai de repente, especialmente para quem tem diabetes. Pode ser fatal. Mel, 1 ou 2 colheres por dia é suficiente. Quando dissolverem em água, não deixem muito doce. Deixem com um gosto suave e levemente doce. Assim não sobrecarrega os rins e aumenta a absorção.
O terceiro erro é o mais perigoso e comum, é tomar mel falso, ou seja, mel de açúcar. Se forem ao mercado ou feira, vão ver mel muito barato vendido em grandes quantidades. Esse não é mel que as abelhas coletaram das flores. É mel que as abelhas fizeram depois de comer água com açúcar que os humanos deram. Chamam isso de mel de alimentação artificial. Legalmente pode ser vendido como mel, mas quase não tem as substâncias antioxidantes naturais das flores. É quase tudo sacarose de açúcar. Se tomarem esse mel, não vão sentir nenhum efeito bom nos rins. Pelo contrário, é igual a comer açúcar, deixa o sangue grosso e pode causar pedras nos rins. Algumas empresas sem escrúpulos até misturam xarope de glicose ou frutose líquida. A frutose líquida é uma substância muito perigosa que ataca diretamente as células senais e causa necrose. Então, como diferenciar mel verdadeiro? O jeito mais fácil é pingar em água fria. Mel verdadeiro forma uma bolinha e afunda no fundo. Mel falso se espalha fácil na água. E olhem bem, o rótulo atrás do produto tem uma coisa chamada isótopo de carbono. Esse número precisa ser -2 ou menos para ser mel natural puro. Como dizem, barato sai caro. Se é para cuidar dos seus rins, mesmo que seja um pouco mais caro, compre mel natural puro de um apiário confiável. Se evitarem só esses 3 erros, vocês podem aproveitar 100% ou até 200% dos benefícios do mel. Agora, vocês já sabem como escolher e tomar mel corretamente, mas ainda não acabou. Existem alimentos parceiros que, se tomarem junto com o mel, aumentam o efeito e deixam os rins fortes como aço. Se souberem dessas combinações de mel que vou apresentar, a saúde dos seus rins vai ganhar asas. Agora vocês já dominaram perfeitamente como tomar mel, mas parar aqui seria desperdiçar. Vou ensinar mais 2 alimentos parceiros do mel que descobri em 30 anos de experiência clínica. Se adicionarem só um pouquinho desses na água com mel, a capacidade de limpar os rins dobra. O primeiro parceiro é limão ou vinagre natural. Coloquem uma rodela de limão na água com mel ou pinguem uma gota de vinagre. Bebam assim. O ácido cítrico, que dá o gosto azedo, transforma a urina em alcalina. Isso impede que pedras se formem nos rins. Para quem já tem pequenos cálculos, essa combinação ajuda muito a dissolver e expelir as pedras. O segundo parceiro é canela em pó. Na medicina tradicional chinesa, dizem que os rins odeiam frio. Quando o corpo está gelado, os vasos que vão para os rins se contraem. Aí não consegue filtrar bem o lixo. Nessa hora, se misturarem um pouquinho de canela em pó, que tem natureza quente na água com mel, o corpo esquenta por dentro. O fluxo de sangue para os rins aumenta muito, especialmente para mulheres que têm mãos e pés frios e barriga gelada. Esse chá de mel com canela é melhor que remédio caro. Amanhã de manhã, não tomem só água com mel. Coloquem uma rodela de limão ou um pouquinho de canela em pó. O gosto fica muito melhor e os rins vão ficar felizes. Mas mesmo o melhor alimento pode virar veneno se não combinar com o corpo. Por último, preciso falar de forma bem séria sobre as pessoas que nunca devem tomar mel. Se não souberem dessa parte e tomarem, pode acontecer uma tragédia. Quem se encaixar nessa categoria, por favor, prestem muita atenção. Até agora, elogiei muito mel como remédio que salva os rins. Mas como todo mundo melenas, para algumas pessoas, uma colher de mel pode ser veneno que sufoca os rins, não remédio. Vou falar agora sobre 3 tipos de pessoas que devem parar de tomar mel agora ou consultar o médico antes. Isso está ligado à vida de vocês. Por favor, não ignorem. O primeiro grupo que nunca pode tomar mel são pacientes com insuficiência renal crônica em estágio avançado ou em fase terminal, especialmente quem recebeu o aviso do médico para limitar o potássio, ou quem está fazendo hemodiálise. Agora o mel tem um mineral chamado potássio. Para pessoas saudáveis ou pacientes em estágio inicial, o potássio é muito bom, ajuda a expelir sódio e baixa pressão. Mas para pacientes em fase terminal, cuja função renal caiu para menos de 10%, o potássio não sai pela urina, fica acumulado no corpo. Quando a concentração de potássio no sangue fica alta, aparecem arritmias. Em casos graves, pode causar parada cardíaca e morte súbita. Isso significa
significa que o mel que vocês tomaram para curar os rins pode parar o coração. Então, pacientes em hemodiálise nunca tomem por conta própria. O segundo grupo são pacientes diabéticos graves, cuja glicose não é controlada de jeito nenhum. Eu disse que mel é açúcar mais gentil que açúcar branco, mas a essência ainda é açúcar. Se a hemoglobina glicada está muito alta ou se a glicose sobe e de descontrolada mesmo tomando insulina, tomar mel é como jogar gasolina no fogo. A hiperglicemia deixa os vasos capilares dos rins duros como frutas em conserva de açúcar. Essas pessoas só podem tomar mel em quantidade muito pequena depois que a glicose estiver estabilizada. O terceiro não são vocês. É um aviso para seus netos que vocês amam mais que a vida. Já deram água a comelinho que estava gripado? Se o bebê tiver menos de 12 meses, se ainda não fez um ano, isso é como dar veneno para a criança. O mel natural pode conter esporos de uma bactéria chamada botulismo. Adultos matam essa bactéria com o ácido forte do estômago, mas bebês cuja função intestinal não está desenvolvida podem ser infectados. Se infectarem, os músculos ficam paralisos, vem dificuldade óssea e podem até morrer. O remédio caseiro antigo de passar mel na boca machucada do bebê nunca deve ser feito agora. Se não forem esses 3 casos, mel é o melhor presente que Deus deu. Agora vocês terminaram todo o preparo teórico sobre mel, mas teoria sozinha não basta. Precisamos de prova de que a vida mudou de verdade. Por último, vou contar a incrível transformação de um homem que me procurou. Vou dar esperança para vocês através dessa história. Essa história pode ser o futuro de vocês. Mais forte que teoria é a prova diante dos olhos. Vou contar a história do senhor José Silva, de 68 anos, que mora em Belo Horizonte e que conhecia há 7 anos. Essa história não é a história dos outros. Pode ser exatamente o futuro de vocês. Nunca vou esquecer do dia em que ele abriu a porta do meu consultório. O rosto estava cinza escuro, os tornozelos estavam inchados como pernas de elefante. A marca da meia estava funda na pele. O senhor José Silva estava vivendo uma vida normal depois da aposentadoria, mas tinha um único problema. A guerra do xixi toda a noite estava transformando a vida dele no inferno. Levantava 5 vezes por noite para ir ao banheiro. Nem lembrava quando tinha dormido profundamente pela última vez. E o mais assustador era que no posto de saúde do bairro disseram que os rins estavam em perigo, que em breve talvez precisasse se preparar para a hemodiálise. Aquilo foi como um raio. Ele trabalhou a vida toda pela família, e agora velho ia ter que viver preso numa máquina. Ele chorou na minha frente dizendo que era muito injusto. Eu receitei para ele o método de tomar mel que ensinei para vocês hoje. Em vez de remédio caro, tomar um copo de água morna com melobo ao acordar de manhã à tarde, parar com café e tomar chá de mel. E antes de dormir, tomar uma colherzinha bem pequena de mel. No começo, ele ficou desconfiado. Com cara disso, só mel vai resolver alguma coisa? Mas convenci ele a tentar só por um mês, como quem se agarra num fiapo de esperança. Qual foi o resultado? O milagre chegou em silêncio. Depois de uma semana, a espuma que tinha muito na urina da manhã começou a diminuir visivelmente. Depois de 2 semanas, as idas ao banheiro à noite diminuíram de 5 para 2 vezes. E quando acordava de manhã, a cabeça estava clara. Ele me ligou para contar. E depois de um mês, quando voltou ao hospital, o rosto do senhor José Silva estava corado. Mais que tudo, os tornozelos inchados tinham desinchado e ficado finos. E o resultado do exame mostrou que o nível de creatinina que estava subindo não subiu mais, ficou estável na faixa segura. Foi o momento mais gratificante como médica. Como será que o senhor José Silva está agora? Já tem mais de 70 anos, mas ainda está saudável, fazendo trilha sem precisar de hemodiálise. Uma colher de mel reacazou a chama dos rins que estavam morrendo. A história do ser José Silva não é um milagre especial. Se praticarem do jeito certo e com constância, pode ser a realidade de vocês amanhã. Agora é a vez de vocês. Tenho uma última coisa que quero pedir para que comecem hoje mesmo. Chegou a hora de encerrar esse longo tempo de hoje.
O milagre de uma colher de mel que gritei para vocês hoje não é só uma sugestão leve de comer alimento bom para o corpo. É um conselho de médica e um apelo desesperado para todos os pais e mães desta época que se dedicaram a vida toda para a família e filhos, mas não cuidaram do próprio corpo. Durante 30 anos, vi muitas despedidas na sala de hemodiálise. Nunca vou esquecer as lágrimas de pessoas que viveram com honestidade a vida toda, mas só porque não sabiam a pequena sabedoria de proteger os rins. Tiveram que passar o resto da vida no hospital com o braço conectado numa máquina fria. Espero muito que vocês não passem por esse sofrimento. Não fiquem só preocupados se vão dar trabalho para os filhos na velhice. Vão agora mesmo para a cozinha e tomem uma colher de mel dissolvida em água morna. Esse gole doce vai consolar seus rins cansados e reacender a chama da vida que estava apagando. Não custa milhões de reais, não é cirurgia difícil. Essa pequena prática de amar o próprio corpo vai mudar o futuro de vocês daqui a 10 anos. Em vez de cama fria de hospital, vão estar no parque quentinho brincando com os netos. E essa informação que dei hoje pode ser uma corda de salvamento para alguém. Se tiverem amigos preocupados com os rins ou vizinhos que não dormem de noite, não hesitem. Compartilhem esse vídeo pelo WhatsApp. Coisa boa cresce quando dividimos. O botão de compartilhar de vocês pode proteger uma pessoa querida do medo de derrame e hemodiálise. Eu também vou continuar ao lado de vocês, trazendo informações de saúde verdadeiras que os hospitais não contam, porque não dá lucro. Se inscreverem e deixarem like, vou retribuir com conteúdo ainda mais profundo. Por último, vou repetir mais uma vez com seriedade. Se vocês têm alguma doença grave de base ou estão em tratamento com remédios antes de começar qualquer método caseiro, por favor, consultem o médico responsável primeiro e depois consumam. Rezo de coração para que vocês tenham uma velhice digna e cheia de energia sem dor. Vou encontrar vocês no próximo vídeo com aparência mais saudável. Muito obrigada. M.